Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Maná Eterno, sou o pastor Jean Jorge. Vamos continuar falando sobre jejum. E o título hoje é: pode alimentar-se enquanto se faz jejum? A gente pode comer alguma coisa, nem que seja leve, nem que seja verduras, legumes, alguma coisa assim, enquanto se faz o jejum? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre jejum, como é feito o jejum na Bíblia. Separei o primeiro texto, que é em Êxodo 34, versículo 28, que é quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei e fica lá 40 dias e 40 noites. Diz assim o texto: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então aqui já diz que Moisés não comeu e nem bebeu água. Tem também o jejum coletivo, que vamos encontrar em Ester, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aqui é quando Ester entra na sala do trono sem ser anunciada, sem ser programada para ela estar com o rei. Ela corria o risco do rei mandar matá-la, porque só entraria na sala do trono com uma prévia reunião marcada, alguma coisa assim, organizada pelo rei. E ela falou: se eu perecer, pereci. Façam um jejum, não comam nem bebam nada por 3 dias. Um outro caso do jejum coletivo é o jejum que os ninivitas fizeram diante do Senhor por causa da palavra do profeta Jonas, que está no capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Os ninivitas, assim que souberam da palavra que Jonas deu, que em 40 dias Nínive seria subvertida, destruída, aí eles proclamaram um jejum coletivo. Um povo rebelde, um povo ímpio, mas tinha um entendimento de que jejum é ficar sem comer e sem beber. Fizeram um jejum total, tanto eles quanto os animais. Aqui em 2 Samuel 12,16 é o momento em que Davi jejua em favor da saúde do seu filho, fruto do adultério dele com Batseba. Diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Versículo 19. Viu, porém, que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Então, mais uma vez, aqui uma demonstração de jejum sem comer nada. Agora, no Novo Testamento, nós começamos aqui com o jejum de Jesus. No capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 2, diz assim:
e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui é uma demonstração clara de que Jesus não comeu nada durante o jejum que ele fez durante 40 dias e 40 noites. O próximo agora está aqui em Mateus ainda, capítulo 15, versículo 32. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Ou seja, a multidão estava ali também sem comer nada com Jesus durante aqueles dias ali, que foram 3 dias, e Jesus falou: não quero despedi-las em jejum. Ou seja, despedir sem ter comido nada. Esse é o símbolo, o significado de estar em jejum, sem comer nada. Lucas capítulo 5, verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Ou seja, é o contrário de jejuar. Não jejuam, né? Na verdade, realmente, Jesus tinha dito para ele: pode alguém jejuar numa festa enquanto o noivo está presente? Né? O noivo era ele, porque o jejum também era algo feito por conta de estar num momento triste da vida, momento de arrependimento. Então Jesus diz: pode alguém estar jejuando triste, né? Enquanto o noivo está presente, enquanto a festa está rolando? Não pode, né? Então significa que eles não jejuavam, ou seja, comiam e bebiam normalmente. Mas quando se fazia algum jejum, se privava de comida. Então, concluindo o nosso estudo, é que para jejuar é preciso abster-se de alimentos. Para mim, e segundo esses textos, não dá para você jejuar e comer algo, como falamos no estudo anterior com relação a Daniel, de que alguns dizem que Daniel jejuou comendo legumes. Eu não creio que Daniel se propôs a fazer um jejum. Eu creio que Daniel se propôs a fazer algo diferente, não queria se contaminar com as iguarias do rei. É diferente, e não deixar de comer as coisas. E nem alguém pode considerar um jejum comendo algo, né? Então, nos textos que vimos aqui, jejuar é abster-se de alimentos. Então, pode ser até que alguém beba água, né, enquanto jejua, porque aí chama-se de jejum parcial, né? Como falamos no estudo sobre Daniel. Então, essa é a conclusão que temos. Agora, um outro detalhe é que passar fome não é jejuar. E jejuar com fins médicos, porque você precisa fazer um exame, alguma coisa assim, também não é jejuar para o Senhor. Ali você está numa situação já obrigatória, né? Precisamos ter esse cuidado. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.